Gente que Pode. E a gente está aqui no Sim 2025. Nosso convidado de hoje é o Douglas. Douglas, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra enorme ter você aqui com a gente, contribuindo com o seu conhecimento, com a sua presença. E eu vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Fala um pouquinho sobre quem é o Douglas. Vânia, sou Douglas, tenho 28 anos, sou advogado há 5 anos e conheci o mundo da pessoa com deficiência através da UAB. Eu tenho que falar isso porque, mesmo como pessoa com deficiência, muitas vezes nós não nos enxergamos desta forma. Porque eu tenho um irmão gêmeo que é personal trainer. Então, para mim, foi sempre tudo natural. Eu tive uma vida sem exclusão, porque eu sempre tive um companheiro ali para me acompanhar, fazendo as atividades junto. Isso não me limitou, porque não tinha essa barreira de segregação. Eu tinha um companheiro para atividades, para tudo. Então, nunca tive essa visão de pessoa com deficiência. Lógico que a gente percebe certos olhares, tudo, mas nunca limitando como barreira social para participação. E depois disso, me tornei advogado, depois de estudar, e fui para a UAB. Quando eu cheguei na UAB, existem as comissões temáticas. E eu fui convidado para presidir a Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência na gestão 2021-2024, que se encerrou ano passado. Aí sim eu adentrei ao mundo da pessoa com deficiência. Porque quando a gente está de fora, a gente vira e fala assim, não, mas não tem tanta coisa, não é uma coisa muito ampla. Só que aí eu sentei para estudar especificamente os direitos de forma geral. Aí que eu tive a constatação que existem mais de 30 leis no Brasil que tratam de direitos específicos ou gerais. E foi o caminho que comecei a trilhar a partir de então. Legal. Douglas, você hoje está se especializando em direito médico, é isso? Então, eu saí da faculdade e fiz uma especialização em direito ambiental e urbanístico. Que aí você vira e fala assim, nossa, mas por que você mora numa cidade grande? Para que você vai fazer isso? A princípio eu não compreendi. Mas aí eu fui, sim, estudei direito médico para depois que eu me toquei. Eu acredito muito em destino. Não sei o seu posicionamento. Então, o direito ambiental, junto com o direito médico, voltou para que eu voltasse pessoa com deficiência. Exato. Porque junta acessibilidade, mobilidade, com direito à saúde, a própria diagnóstico precoce para começar a entender tudo isso. Entendeu? Falando de pessoas com deficiência, eu como mãe atípica, né? Você é o advogado kit completo para a gente. Sim, é aquele que a gente sabe que vai compreender as nossas questões, né? E aí, falando um pouco sobre o direito, né, voltado para a pessoa com deficiência, eu, pelo menos, tenho a impressão de que parece que nós, nossa população, somos leigos em relação aos direitos que nós temos. Você acabou de falar que nós temos cerca de 30 leis. Cerca de 30. E talvez nós não conheçamos nem metade, muito menos da metade. A gente vê muitas famílias sofrendo, principalmente as famílias mais carentes. Não se vê a divulgação dessas leis, se vê muito o negligenciamento por parte, né, das empresas e de órgãos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse cenário, mais do direito voltado para a área médica mesmo, porque a gente está vendo muito o público sofrendo com isso, né? Sim. Eu costumo falar que nós temos, para a pessoa com deficiência, um caminho a seguir. Que eu falo de forma geral, porque cada tema específico dá para discorrer o dia inteiro. É verdade. E eu trato da seguinte forma: direito à saúde é o principal. Porque sem o diagnóstico precoce, ou entender qual é a minha deficiência, como eu vou ter a terapia adequada e o tratamento adequado para isso? Não vou conseguir. Aí eu falo que a gente passa para o próximo passo, que é a mobilidade. Vamos supor que eu tenho uma barreira que me impede de locomoção. Se eu não tenho a mobilidade, como eu posso ter a acessibilidade se eu não consigo nem sair de casa? Então, a gente tem que ter... Não adianta eu também sair de casa. Tem que ter acessibilidade. E quando eu falo de acessibilidade, é até de forma comportamental, atitudinal, que a gente esquece
disso muitas vezes. Isso. A gente acha que é só uma barreira física que nos impede. Mas não, que nem eu falei aqui anteriormente. Meu problema nunca foi barreira física. E sim, na maioria dos casos, atitudinais, que segregam a gente. E depois a gente passa qual o primeiro ambiente que uma pessoa com deficiência frequenta? O ambiente escolar. Que aí sim começam os verdadeiros problemas. Só que se eu não for para a escola, como eu vou para o mercado de trabalho? Isso também não tem como existir. E que todo mundo recorre no final da vida, que é a assistência social, que é a aposentadoria para as pessoas que conseguem trabalhar e se aposentar, e o benefício da prestação continuada para as pessoas que não conseguem ingressar no mercado de trabalho. Precisa de uma assistência. E a sua pergunta, sim, praticamente ninguém sabe desse roteiro que eu trouxe aqui. Por quê? Não tem como eu ter a necessidade de uma escola fazer requerimento se eu não tenho mobilidade e acessibilidade. Então, a gente tem que entender e fomentar essa discussão para a pessoa com deficiência entender que momento que ela está, para o que ela precisa requerer. Porque eu chego lá na escola, estou matriculada, você como mãe de filho atípico, e fala assim, tá bom, o que a senhora deseja aqui? Aí você vira e fala, não tem nem o laudo. Então você tem que voltar 2, 3 passos para ir atrás disso. Isso te perdeu um caminho que, por falta de conhecimento, não conseguimos atingir. É verdade. Ô, Douglas, a gente fala também, falando em leis e em direitos, a gente fala muito sobre acessibilidade, né? E aí você acabou de falar no ambiente escolar, a tal da inclusão, mas a inclusão, a gente precisa prover acessibilidade e pensar em inclusão e são coisas distintas, né? Muitas pessoas pensam que a acessibilidade é a inclusão, uma coisa é distinta da outra. Eu, como mãe atípica, sofri muito falando de acessibilidade mesmo, tanto das barreiras atitudinais quanto das físicas. Mas já me calei muito de aceitar. Hoje a gente sabe que existem leis de acessibilidade, né? Por exemplo, em um ambiente religioso, falando de religião aqui, é lei ter acessibilidade? Então, o que eu estava discutindo mais cedo com o César aqui, sim, é lei. Só que depende da acessibilidade que você está falando. Hoje, a física, que são as barreiras físicas, nós temos um certo problema com isso. Não digo problema, mas certas peculiaridades. Por quê? Eu não posso onerar um estabelecimento a fazer acessibilidade, porque temos que enxergar o lado do estabelecimento. Porém, se tiver reforma ou ampliação, aí sim é obrigado que venha no projeto as melhorias para acessibilidade. Entendi. Então, um local que ele já funciona ali e de uma forma não acessível, ele não seria obrigado a tornar aquele ambiente acessível. Agora, se ele for exercer alguma reforma ou ampliação, aí tem que entrar no projeto acessibilidade. É interessante, porque as pessoas vivem muito essa realidade, né? Principalmente em periferia. Periferia dificilmente você vai ter acessibilidade em lugar nenhum. Mas a gente bate muito na tecla do que é lei, do que não é lei, do que a gente pode cobrar, do que a gente não pode cobrar. Por exemplo, eu já cheguei em restaurantes no centro mesmo, da cidade que eu moro, e não tinha uma rampa para eu entrar com a cadeira de rodas. Então, vou citar um exemplo aqui. Hoje, uma ferramenta que eu, na minha cidade, que é Osasco, estou correndo atrás, que existe no estado de São Paulo, é o selo de estabelecimento acessível. Isso é ótimo, porque visa ampliar a inclusão, a fomentar a acessibilidade. Eu corro muito atrás disso porque evito o constrangimento da pessoa com deficiência, porque nós temos possivelmente uma lista de estabelecimentos acessíveis, então você se sente confortável em frequentá-los. Você já se poupa, né? Entendeu? Mas é interessante a gente falar sobre isso, por exemplo, eu passei por essa situação e eu pensei da seguinte forma, né? Eu cheguei a questionar com alguns funcionários e aí eles dão a seguinte resposta: é que nós não estamos, não é o nosso público, nós não recebemos com muita frequência pessoas com deficiência. Mas exatamente a pessoa com deficiência talvez visita uma vez só, não vai voltar mais porque não é um ambiente acessível. E o quanto que nós também nos calamos, né? Porque se a gente deixar essa sinalização, olha, eu sou uma pessoa com deficiência, eu gostaria de frequentar o ambiente, se você se tornasse ele acessível, ficaria mais legal. Eu estou tentando estudar uma dinâmica que eu pensei, em alguma palestra que eu fizer, eu vou usar na prática. Você chuparia um limão? Não.
Por quê? Porque é azedo. É ácido. É ácido. Imagina você colocando isso na boca. Que cara você vai fazer? Não. É a cara que as pessoas olham para as pessoas com deficiência. É isso mesmo. Você toma água? Temos aqui com água. Você toma Sim. naturalmente? Naturalmente. Pessoas típicas, normais. É. Só que se eu juntar os dois, você consegue tomar? Consigo. Mas isso é o que estão tentando fazer hoje, fazendo a inclusão básica. É o básico. Só que se eu colocar uma certa quantidade de açúcar, fica mais gostoso, não fica? Fica melhor. Então, seria a própria inclusão efetiva. Porém, se eu colocar muito açúcar, Aí, fica ruim. Que seria o capacitismo também. Que seria cuidar demais das pessoas com deficiência. É verdade. É nesse sentido que eu trouxe essa dinâmica para você pensar. E aí a gente também vai falar um pouco de vitimismo, né? Eu acredito que a gente precisa exigir os nossos direitos, se colocar mesmo, né, nos ambientes, é uma forma de dizer, olha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Talvez não seja acessível ainda ou inclusivo, mas a gente pode fazer isso, a gente pode misturar água com limão e tornar isso acessível e inclusivo. Então, hoje a gente vê muito isso. A gente vê muito o público PCD tomando posse dos lugares. Isso é muito bom, é muito bacana. E aí, César, eu queria que você falasse um pouco, falando sobre inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Trazer isso um pouquinho para a gente, esse tema. Qual que é a realidade do Brasil em relação a isso? Você acha que está tendo mais espaço, que as empresas estão respeitando mais essas leis? Estão preparadas para receber essas pessoas? Então, hoje, fiz uma breve pesquisa ontem para trazer dados normais. Hoje, a realidade do Brasil é que temos 18.600.000 pessoas com deficiência. Porém, só 545.000 possuem trabalho. Lembrando que o artigo 6 da Constituição fala que é um direito social o trabalho. E o artigo 34 da LBI traz que é de livre escolha da pessoa com deficiência. Eu, graças a Deus, pude escolher minha profissão. Eu sou advogado de formação e tive essa liberdade por não possuir barreiras intelectuais, nem físicas. Mas a realidade é bem triste ainda. Que nem estávamos no painel acompanhando lá embaixo, quando se trata de doença intelectual, ainda existe muito preconceito, muita barreira. E, no meu ponto de vista, mesmo que não temos a intelectual, no meu caso, eu acho que as barreiras atitudinais ainda são fortes, porque eu sou autônomo. E vamos ser bem sinceros aqui, entre um advogado típico e um atípico, quem eles vão procurar? A própria pessoa com deficiência, às vezes, não confia em você. É verdade. Aproveitando o gancho dessa sua fala, eu queria que você falasse para a gente... você falou que durante a sua infância você não se sentia excluído, né? Você tinha ali uma rede de apoio bacana da família, se formou, exerce, mas como você mesmo disse, a gente tem outra realidade, com a maioria da população. E aí eu queria que você dissesse para a gente qual foi a maior dificuldade que você enfrentou, tanto no período escolar, de faculdade, ou na profissão, por ser uma pessoa com deficiência, se você enfrentou. Então, eu volto a falar aqui que a maior dificuldade é o período escolar, porque você tem os olhares indiscretos. Já que você me perguntou, eu vou complementar aqui. Hoje eu tenho uma segurança por ter me tornado advogado. Então, isso, eu não tenho que provar nada para ninguém mais. Então, isso me deu uma segurança muito forte. E saber que só 7% das pessoas com deficiência chegam a cursar ensino superior, então eu tenho 10% da população que é deficiente. Dentre esses 10%, só 7% se forma. Então eu pego lá 1.800.000 pessoas, quer dizer, 1.800.000 pessoas não, pego 18 milhões de pessoas, menos de 900.000 se formam. Douglas, como que você acha que a gente, como sociedade, né, agora nós falamos, eu falo como mãe típica, como família típica, você fala como pessoa com deficiência, como que você acha que nós conseguimos contribuir para termos uma sociedade menos capacitista, menos preconceituosa, para que essas barreiras atitudinais prejudiquem menos as pessoas com deficiência? Bem, enquanto existe barreira atitudinal, não vai prejudicar apenas, vai prejudicar de qualquer forma. Mas o podcast é uma via, porque traz conscientização. E
como eu estou com esse fundamento, que eu fui estudar o que é conscientização. Conscientização é tomar conhecimento do fato. E eu só posso tomar uma atitude diferente quando eu conheço o fato. Se eu não vivo aquela realidade, não tem como eu ter ciência ou consciência daquilo. Então, conforme a inclusão aconteça, as pessoas terão mais conscientização, aí sim as barreiras atitudinais serão suprimidas, mas é interessante que tenha cada vez mais inclusão para que isso aconteça. A gente fala de barreiras atitudinais e você falou isso diversas vezes aqui, o quanto que isso prejudica e o quanto que a gente ainda vê, eu não sei se falta de informação, porque as próprias pessoas não se interessam por buscar, ou se falta de informação porque essa informação ainda é pouca em relação à quantidade, né, de pessoas que precisam dessa informação. E aí a gente volta a falar no mercado de trabalho. Você acha que as empresas brasileiras aqui no Brasil, elas estão preparadas para receber pessoas com deficiência? Bem, acredito que não, porque nós vivemos num período que a tecnologia está avançando muito. E o mercado está cada vez mais competitivo. Isso está segregando a própria pessoa típica no mercado de trabalho. Então, se a pessoa típica está tendo uma dificuldade, a empresa vai se adaptar à pessoa com deficiência para quê? Se ela já está tendo problema com uma pessoa típica lá dentro. E outra, a tecnologia está ajudando. Sim. Porque tira um pouco da autonomia do funcionário e dá mais fluidez no serviço. Sim. Mas eu acredito que, por falta de conhecimento e falta de fiscalização, ainda está muito difícil. As empresas não estão preparadas porque elas não têm uma fiscalização severa em cima delas. Porque tem escalas para porcentagem dentro das empresas. Começam em 100 funcionários para ter que aceitar pessoas com deficiência e vai de eterna. Douglas, capacitismo é crime? Capacitismo é crime. Hoje, porque capacitismo é reduzir a pessoa à sua deficiência. Isso é uma forma de constrangimento. Uhum. Hoje, eu enquadro como o artigo 5º da Constituição, se eu não me engano, inciso 3º, que é constranger uma pessoa. Ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. A partir do momento que eu vou lá e pego uma pessoa com deficiência e pratico capacitismo, eu estou trazendo um tratamento degradante a ela, desumano, que não é correto. Eu bato nessa tecla, mas ainda é uma coisa que é pouco discutida. Exatamente. Mas está na Constituição Federal. Além de ser crime, o constrangimento, porque eu tenho direito à honra, à imagem, à... É por isso que eu trago esse tema, né? E como você falou, é o que o IN faz, né? O IN Movimento traz essa conscientização, traz as pessoas para o mercado de trabalho, traz a questão do instruir, né? O Gente que Pode vem junto também trazendo essas temáticas que trazem conhecimento para esse público, porque nós precisamos falar sobre capacitismo. Hoje a gente fala sobre tantas outras diversas coisas, esse é o nosso público, e as pessoas precisam se conscientizar do que é o capacitismo, porque ainda é um termo pouco usado, a gente usa mais isso nesse meio das pessoas neurodivergentes, mas a população em geral precisa conhecer o capacitismo, precisa entender o que é, para não usar mais, e precisa saber que é crime. E aí eu queria saber que conselho que você daria para uma pessoa com deficiência, que talvez esteja hoje enfrentando o capacitismo ali no seu ambiente de trabalho ou na sociedade em geral? Essa pergunta é interessante, porque me faz lembrar de uma situação que eu vivi. Fui acompanhar uma audiência com um colega deficiente também. Eu não consegui identificar que tipo de deficiência era dele. Mas o recado que eu deixo para as pessoas é que, às vezes, a falta de segurança, não acreditar em si próprio, faz acontecer gerar o capacitismo. Porque o colega se colocou numa situação dentro da audiência, estava a juíza, outro colega advogado típico e esse colega atípico. Ele fisicamente tinha suas limitações e dá para ver que ele tinha algumas limitações intelectuais. O caso dele se posicionar de forma mais coagida faz com que a juíza tomasse uma atitude diferente perante a ele,
que, no meu ver, no ímpeto de tentar ajudar, pode gerar o capacitismo. A gente sabe disso. Então, é a falta de posicionamento da pessoa com deficiência que pode gerar o capacitismo. Às vezes é involuntário. Sim. Porque eu estou vendo você numa situação coagida. O que eu vou fazer? Eu vou tentar deixar menos constrangedor para você. E não é o caso. É o caso da pessoa tomar a rédea e tomar consciência de si e falar, eu posso. Que nem eu falei, eu era um Douglas antes e agora eu sou um Douglas depois de ter virado advogado. Isso mudou muito, porque eu tenho uma autoconfiança hoje lógico, eu tive oportunidades que muitos não têm, que nem a gente falou aqui, porque só 7% das pessoas com deficiência chegam ao ensino superior e 3% ingressam no mercado de trabalho. Então, eu sou uma pessoa muito privilegiada. Sim. Mas o que não faz gerar o capacitismo, e eu, Douglas, acredito que é a confiança. Sim. Porque falar com uma pessoa confiante é diferente. É muito diferente. E as pessoas com deficiência em geral, e as famílias também, precisam tomar posse, de fato, da sua posição. Então, essa questão, às vezes, o comportamento acaba meio que levando o outro, né, ao tal do capacitismo, mas a gente precisa conscientizar cada vez mais mesmo a população sobre o que é capacitismo, para que as pessoas tenham consciência. Cara, será que eu estou sendo capacitista? O que eu estou fazendo? Calma aí, né? A gente fala muito na área da saúde de olhar para as capacidades do outro e não ficar olhando para as limitações. Exatamente. Então, poxa, você é capaz. Eu não preciso fazer por você. Talvez você tenha uma forma de fazer diferente da minha, mas você é capaz. Falando de capacitismo me fez lembrar outra vivência que eu tive na escola. Eu estava estudando com os colegas e eu tenho que citar aqui que eu nunca fui um aluno muito dedicado, mas em razões de motivos. Sim, claro. E um colega chegou para mim e fez a seguinte pergunta: Douglas, você é aposentado? Isso é uma forma de capacitismo terrível. E no momento eu fiquei pensando, por que eu seria aposentado? Se eu estava no ambiente escolar. Eu me recordo até hoje que eu estava no 9º ano, ainda não tinha ingressado no ensino médio. Já almejava ser advogado, mas pelo meu desempenho escolar, achava impossível isso. Estou citando isso para todo mundo ver que tudo é possível se você se dedica também. Sim. Mas eu fiquei com isso na cabeça, me marcou muito, uma coisa muito forte, que sem saber, se faz 10 anos que eu me formei na escola, isso faz 13 anos, mas me marcou até hoje. Eu tinha 15 anos e perguntar se eu era aposentado com 15 anos é uma agressão sem tamanho. Verdade. Foi uma cena que eu falei, ficou comigo até hoje, que a princípio eu não entendi, hoje eu tenho consciência, foi uma agressão de forma capacitista. Sim. E a gente fala aqui, você está falando da escola, a gente falou do seu ambiente de faculdade, e aí eu queria te perguntar o seguinte: você acha que é necessário as escolas mesmo, as faculdades, né, falarem mais sobre capacitismo? Sim, acho necessário, porque o capacitismo, no meu ponto de vista, leva ao bullying. Porque eu começo com uma pergunta indiscreta, que leva a outra, que leva a outra, que leva a brincadeiras que geram bullying, não só de forma... Todo mundo compreende o bullying como forma física. E hoje ele está tipificado como uma agressão psicossocial. Sim. Que é o mais grave, que é o que eu falei. Os olhares indiscretos, tudo isso mexe com a psique humana, que é o que traz mais danos. Porque o físico, por muitas vezes, nem chega a acontecer. São casos graves. Enquanto o psique vai prejudicando e tira até, talvez, a capacidade potencial que você tem. Legal. Por isso que eu cito muito isso. Que talvez se eu sofri algum prejuízo foi na época escolar. Por isso que eu cito muito isso. Importância das escolas, das faculdades, que estão recebendo cada vez mais esse público, trazerem esse tipo de informação, esse tipo de conscientização. Eu acho muito importante também. E agora eu queria pedir para você deixar uma mensagem, um recado para a galera aí, as pessoas com deficiência. Eu praticamente atendo alguns jovens que estão nessa fase de entrar na faculdade, de terem que decidir sobre a vida profissional, o futuro, e aí vem o medo, vem a insegurança, vem o medo da rejeição, o medo da falta de inclusão. Você passou, né, por essa experiência de estar ali no meio acadêmico, e aí eu gostaria que você trouxesse uma mensagem para essa galera que está com medo e que vai começar a encarar esse desafio. Que nem eu falei anteriormente, confie em você, siga seu sonho, porque é o primeiro passo
para você realizar. Nada é impossível, se agarre a pessoas que confiam em você. Uma coisa que me ajudou muito, tenha amigos que acreditem em você. O fato de eu ter me tornado advogada foi uma amiga que eu sabia que seria médica, que veio perguntar para mim o que eu me tornaria. E eu disse que seria advogada. Então eu fiz quase uma promessa com ela, que ela se tornaria médica e eu advogada. E eu não poderia decepcioná-la. Então, se possível, faça uma promessa com alguém. Que legal. E corra atrás dos seus sonhos para não decepcionar as pessoas. Sempre tenha gente boa perto de você, pessoas que confiam em você. Só escutem quem quer seu bem, que você vai atingir seus objetivos. Douglas, que mensagem bacana, que papo gostoso com você, até me emociono, porque é muito legal a gente ver que alguém plantou uma semente na gente, assim como alguém um dia plantou uma semente em mim, eu era uma menina, e alguém plantou essa semente em mim e foi um fisioterapeuta. E hoje eu sou fisioterapeuta. E eu tento plantar outras sementes em outros profissionais. E eu tenho certeza que você está fazendo isso também. Alguém plantou em você e você está plantando em outras pessoas. Então, isso gera uma corrente do bem, uma corrente que vai transformar vidas. Então, Douglas, muito obrigado por ter cedido um pouco do seu tempo para falar com a gente. Muito importante a sua fala. Parabéns pelo seu trabalho, tá? E continua. Boa sorte. Você já é um sucesso. Tenho certeza que você inspira tantas outras famílias. Tá? Obrigada, Vânia, muito obrigado de verdade. Aqui. Foi um prazer estar aqui. E como hoje é Dia das Mulheres, gostaria de deixar aqui um recado que eu sempre me espelhei em grandes mulheres. Na minha mãe, nessa amiga minha, da minha irmã, que também é enfermeira, formada pela USP, professora Maria José, que presidiu a ordem quando eu tive a oportunidade de ser presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência, e uma grande mentora minha, a doutora Fabiana Grosso, que também é especialista em pessoa com deficiência, é mãe atípica, que também confia em mim, acredita em mim. Então, feliz Dia das Mulheres para todos vocês. Obrigada, Douglas. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Sim 2025. Nós falamos com o Douglas. Não deixe de nos acompanhar. Virão outros episódios tão gostosos e importantes quanto esse. E a gente se vê no próximo. Muito obrigado. Fiquem com Deus.